Pode começar? Em nome do Criador, eu, Juarez Carlos Martins, presidente da Câmara Municipal de Lambari, declaro aberto a 19ª reunião ordinária do dia 4 de novembro de 2025. Boa tarde, colegas vereadores, boa tarde a todos que estão no plenário, a todo o funcionário público, os efetivos, os aposentados, seja sempre bem-vindo a essa casa. Cumprimento também a todos que nos seguem pelas redes sociais e pela Transmineral FM. No expediente está em votação a ata anterior já disponibilizada com antecedência aos vereadores. Vereador Rômulo. Voto sim. Vereador Antônio de Biaso. Favorável. Vereador Bibiano. Favorável. Vereador Marcelo Mariano. Sim, presidente. Vereador Rafael. Sim, presidente. Vereador Joaquim. Sim, presidente. Vereador Edson. Vereador Andrelli. Sim, presidente. Vereador Bruno. Sim, presidente. Vereador Ângelo. Sim, presidente. Então está aprovado por todos a ata anterior. Na leitura do expediente, emenda modificativa 01 ao projeto de lei número 97 de 2025. Projeto de lei número 97 de 2025 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de recursos de superávit financeiro ou excesso de arrecadação para suplementação na despesa com pessoal, PASEP e obrigações patronais do município de Lambari. Projeto de lei municipal número 100 de 2025, que apresenta a segregação de massas do segurados do Previlan, estabelece repasse de imposto de renda retido na fonte ao plano da Previdência e da outra providência. Projeto de resolução 17 de 2025, que altera a redação do artigo 67 da resolução número 6 de 2007 da outra providência. Projeto Decreto Legislativo 12 de 2025, concede medalha do mérito legislativo ao senhor Juan Carlos do Reis e da outra providência. Projeto Decreto Legislativo número 13 de 2025, concede a medalha de mérito legislativo à senhora Bernadette Sobral e da outra providência. Projeto Decreto Legislativo número 14 de 2025, concede a medalha do mérito legislativo ao senhor Luiz Paulo Dias Pereira Filho e da outra providência. Projeto Decreto Legislativo número 15 de 2025, concede a medalha do mérito legislativo à senhora Luciane Baixa George e da outra providência. Projeto Decreto Legislativo número 16 de 2025, concede a medalha do mérito legislativo à senhora Alessandra Framil Maldonado e da outra providência. Projeto Decreto Legislativo número 17 de 2025, concede a medalha do mérito legislativo ao senhor Dimas Guaberto Pereira e da outra providência. Projeto Decreto Legislativo número 18 de 2025, concede a medalha do mérito legislativo à senhora Isaura Elisa Cruz Salles e da outra providência. Projeto Decreto Legislativo número 19 de 2025, concede a medalha do mérito legislativo ao senhor José de Moura da Fonseca Reis e da outra providência. Projeto Decreto Legislativo número 20 de 2025, concede a medalha do mérito legislativo ao senhor João Pires e da outra providência. Projeto Decreto Legislativo número 21 de 2025, concede a medalha do mérito legislativo ao senhor Marcelo Giovannini de Souza e da outra providência. Projeto Decreto Legislativo número 22 de 2025, concede a medalha do mérito legislativo ao senhor Dimas Fabiano Toledo Júnior e da outra providência. Na ordem do dia, peço ao senhor secretário da mesa para ler as mensagens, o parecer jurídico e os pareceres das comissões. Os pareceres jurídicos são favoráveis às matérias que contam com a boa técnica legislativa, legalidade e juridicidade e que passem por discussão e votação em plenário. Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira.
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, em sessão própria no dia 3/11/2025, opinaram unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. E no mérito, pela aprovação dos projetos de lei municipal do Executivo número 97/2025 e projeto de resolução número 17/2025. Estiveram presentes os vereadores Rômulo da Cunha Júnior, presidente, Rafael Benedito Jansen Salles, vice-presidente, Bruno Teodoro de Mello, secretário. Sala de sessões, 3/11/2025. Emenda modificada 01/2025 ao projeto de lei municipal número 097/2025. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de recursos, superávit financeiro ou excesso de arrecadação para suplementação nas despesas pessoal, PASEP e obrigações patronais no município de Lambari. Emenda modificativa. O vereador abaixo assinado, membro do Legislativo Municipal, requer emenda modificada ao projeto de lei número 97/2025, o qual passa a ter o seguinte desdobramento. Artigo 1º. Fica modificado o artigo 1º do projeto de lei número 97, de 22 de outubro de 2025, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no limite de até 0,5% do orçamento vigente para suplementar somente dotações na despesa de pessoal contribuição ao PASEP, para atender às dotações da folha de pagamento e contribuições sociais de todas as entidades do município de Lambari, nos meses de outubro, novembro, dezembro e 13º salário. Sala de sessões, 3/11/2025, Juarez Carlos Martins. Justificativa. A presente emenda visa autorização da Casa Legislativa para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de 5% do orçamento vigente, restrito às dotações de pessoal e contribuição ao PASEP para assegurar a integral cobertura de folha de pagamento e dos encargos sociais e de todas as entidades da administração municipal nos meses de outubro, novembro, dezembro e 13º salário. O vereador proponente da presente emenda entende que o limite de 10% requerido no texto originário é elevado para os últimos meses do exercício. Entendo que 5% é o suficiente. Eis o motivo da presente emenda. Sala de comissões, 3/11/2025, Juarez Carlos Martins. Projeto de lei número 97/2025. Senhor presidente, nobres vereadores, com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei municipal, o qual visa a autorização dessa Casa Legislativa, abertura de crédito adicional suplementar por anulação de recursos, superávit financeiro ou excesso de arrecadação para suplementação das despesas como pessoal, PASEP e obrigações patronais do município de Lambari. Compulsando o presente projeto de lei, observamos o pleito de abertura de crédito adicional suplementar até o limite de 10% do valor vigente, restrito às dotações de pessoal, natureza 31,90 e contribuição ao PASEP 33,90,47, com a finalidade de assegurar a integral cobertura da folha de pagamento e dos encargos sociais e de todas as entidades da administração municipal nos meses de outubro, novembro, dezembro e 13º salário. Trata-se de providência instrumental e conservatória, voltada a recompor dotações já existentes sem criação de programa novo para viabilizar obrigações legais e continuadas do município. O pedido encontra-se
consubstanciado no regime de finanças públicas traçados pela Lei Federal número 4.320/1964, que define créditos adicionais e a espécie suplementar como esforço de dotação, artigo 40 e 41, 2, e condiciona a abertura de crédito à existência de recursos e autorização legislativa, especificando no artigo 43, primeiro, inciso 1, 2 e 3, os recursos que os rastreiam, anulação, superávit financeiro e excesso de arrecadação. O reforço ora proposto não amplia o escopo de políticas públicas, restringindo a pessoal e PASEP, mantendo a conformidade com o PPA e com as metas e prioridades da LDO, bem como vulnera o equilíbrio da LOA por enquanto, e rastreia exclusivamente a anulação parcial total de dotações não essenciais no período, superávit financeiro, apurado em balanço ou excesso de arrecadação efetivamente demonstrado, tal como exige a Lei número 4.320/1964. Diante do exposto, resta demonstrada a estrita legalidade e adequação orçamentária e o interesse público primário da medida cuja finalidade é assegurar, sem descontinuidade, o pagamento da folha e dos encargos até o encerramento do exercício financeiro, inclusive o 13º salário, evitando-se riscos fiscais e trabalhistas ao município. Solicita-se, pois, a aprovação do projeto de lei nos termos encaminhados por refletir correção técnica, responsabilidade fiscal e respeito às garantias constitucionais dos servidores, preservando o equilíbrio das contas públicas e regularidade do encerramento em exercício. Atenciosamente, Leonardo Framil Lobo Santos, prefeito municipal. Projeto de Lei Municipal número 097/2025 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar para despesa de pessoal, PASEP, e admissibilidade de emenda modificativa número 01/2025. Introdução ao projeto. O presente parecer jurídico tem por finalidade analisar o projeto de lei número 97/2025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que solicita autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no limite de 10% do orçamento vigente, destinado a cobrir despesa de pessoal, PASEP e obrigações patronais até o final do exercício 2025. Será analisada a proposição original sobre os primas da constitucionalidade, legalidade e competência legislativa, e em seguida a admissibilidade da emenda modificativa número 01/2025 de autoria parlamentar, que visa reduzir o limite percentual de 10% para 5%. Análise do projeto de lei número 097/2025. A iniciativa, o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar é natureza orçamentária. Lei, alteração, Lei Orçamentária Anual, LOA, conforme o artigo 165, 5º da Constituição Federal e o artigo 61, 1º, 2b da Constituição Federal, aplicáveis aos municípios por simetria. Iniciativa de leis que dispõem sobre matérias orçamentárias, incluindo autorização para abertura de créditos adicionais, é privativa do chefe do Poder Executivo. Conclusão sobre a competência. O projeto de lei número 097/2025, sendo de autoria do chefe do Poder Executivo, atende o requisito da iniciativa reservada, o que confere a ele plena competência legislativa formal. 2. Legalidade, constitucionalidade material. Finalidade de crédito. Artigo 1º. O crédito adicional suplementar é destinado a suplementar dotações de despesas de pessoal, PASEP, e obrigações patronais. Tem por objetivo reforçar dotação orçamentária já existente, conforme artigo 41, 2 da Lei Federal 4.320/64. A finalidade de cobrir folhas de pagamentos e encargos
É legal, indispensável para a manutenção dos serviços públicos. Limite percentual 10%. A fixação de um limite percentual de 10%, orçamento vigente, para abertura de crédito adicional suplementar é uma praxe legislativa. A Lei Federal número 4.320/64 exige autorização legislativa. Artigo 42, mas não prefixa o percentual, deixando o discricionariedade do legislativo, desde que o valor total autorizado não comprometa a estabilidade fiscal. Fontes de recurso, artigo 2º, o projeto de lei utiliza como lastros os recursos previstos no artigo 43, primeiro, incisos 1, 2, 3, da Lei nº 4320/64, superávit financeiro, excesso de arrecadação ou anulação de dotações. Estas são as únicas fontes legalmente permitidas para abertura de créditos adicionais, garantindo que o reforço de despesas tenha devida cobertura, preservando o equilíbrio orçamentário. Princípio do equilíbrio e da LRF. Conclusão sobre legalidade e constitucionalidade. O projeto de lei é constitucional e legal, pois respeita a iniciativa privativa, utiliza o instrumento normativo correto e rastreia os créditos adicionais em recursos, em fontes de recursos válidas, conforme legislação federal. Análise da emenda modificativa número 01/2025. Admissibilidade da emenda em projeto de iniciativa privativa. A emenda modificativa número 01/2025, de autoria do vereador, propõe a redução do limite de autorização de 10% para 5%, no artigo 1º do projeto de lei. A lei orçamentária e seus créditos são projetos de iniciativa privativa do Executivo. A regra geral disposta no artigo 631 da CF veda que o Poder Legislativo apresente emendas que resultem em aumento de despesas nos projetos de iniciativa exclusiva do chefe do Executivo. No presente caso, a emenda não aumenta a despesa, mas sim limita a autorização de despesa, reduzindo de 10% para 5%. A emenda não altera a finalidade do crédito, que continua sendo pessoal, PASEP, e não invade o mérito administrativo de como gerir o orçamento, mas apenas o teto de autorização. Portanto, a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal aplicável da simetria considera admissíveis as emendas parlamentares e projetos de iniciativa reservada que tenham caráter meramente supressivo, redutor ou corretivo, pois apresentam legítimo exercício do poder de fiscalização e controle legislativo sobre finanças do Executivo. Constitucionalidade, legalidade e redução. A redução do limite percentual de 10% para 5% é uma questão de mérito político-financeiro do Poder Legislativo. O vereador argumenta que 5% é suficiente para o remanejamento necessário até o final do exercício. Do ponto de vista jurídico, a emenda é constitucionalmente lícita, por não aumentar despesa. A emenda é legal por se ter em função fiscalizadora o controle do Parlamento sobre autorizações solicitadas pelo Executivo. Conclusão final, o parecer jurídico, tanto constitucionalidade, legalidade, a competência do projeto de lei número 097/2025, quanto à admissibilidade e legalidade da emenda modificativa 01/2025, 1. Projeto de lei 097/2025, original, atende a todos os requisitos e iniciativas, instrumento legal da lei e fontes de recurso, artigo 43 e lei 4.320/64. É constitucional, legal e competente. 2. Emenda modificativa número 01/2025. É admissível por não violar a iniciativa privativa do Executivo, uma vez que não aumenta despesas, mas apenas limita o quanto da autorização solicitada. A redução do limite é um ato mérito parlamentar. O projeto e a emenda se encontram em condições de regular tramitação e deliberação pelo plenário. Este parecer é de caráter opinativo e não vinculante. Lambari, 3 de novembro de 2025. Conclusão final.
O parecer jurídico é favorável tanto à constitucionalidade, legalidade e competência do projeto de lei número 097/2025, quanto à admissibilidade e legalidade da emenda modificativa número 01/2025. Projeto de lei número 100/2025. Secretário, eu vou não fazer leitura, eu estarei retirando de pauta o projeto 100/2025, que fala sobre a Previlan, para melhor entender sobre todo o projeto. Irei convocar 3 representantes dos aposentados, 3 representantes os que estão na ativa, juntamente com o jurídico do prefeito e ele, o nosso jurídico, com todos os vereadores, e também com o presidente da Previlan. Então, vocês receberão a minha convocação para melhor analisar o projeto. Pode continuar a leitura, secretário. Projeto de resolução número 017/2025. Altera a redação do artigo 67 da resolução número 006/2007 e dá outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Lambari, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e eu, presidente, na forma do artigo 104 da Lei Orgânica do Município de Lambari, promulgo o seguinte: resolução. Artigo 1º, fica alterada a redação do artigo 67 da Resolução 006/2027, o qual passará a vigorar da seguinte forma: os servidores da Câmara Municipal de Lambari, no provimento efetivo ou contratado, receberão título de gratificação pelos serviços prestados em sessão ordinária, a título de gratificação pelos serviços prestados em 5% calculados sobre o valor de referência do cargo que ocupa. Artigo 2º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposição em contrário, retroagindo seus efeitos na data de 1/10/2025. Sala de sessões em 4 de novembro de 2025. Projeto de decreto legislativo número 12/2025. Concede a medalha do mérito legislativo ao senhor Juan Carlos dos Reis e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Lambari, por seus representantes legais, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas, conforme a Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, aprova o seguinte: artigo 1º, concedida a medalha de mérito legislativo ao senhor Juan Carlos dos Reis, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Lambari e à sociedade mineira, destacando por sua dedicação à vida pública, às causas sociais, ao bem-estar da população. A entrega da honraria será realizada em sessão solene 5 de dezembro de 2025, às 19 horas, na Câmara Municipal, plenário Célio Braga. Artigo 3º, as despesas decorrentes desse decreto legislativo correrão por conta das dotações próprias orçamentárias vigentes. Artigo 4º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões, 4 de novembro de 2025. Projeto Decreto Legislativo 13/2025. Concede a medalha do mérito legislativo à senhora Bernadette Sobral e dá outras providências. Projeto Decreto Legislativo número 14/2025. Concede a medalha do mérito legislativo ao senhor Luiz Paulo Dias Pereira Filho e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 15/2025. Concede a medalha do mérito legislativo à senhora Luciane Baixa George e dá outras providências. Projeto Decreto Legislativo 16/2025. Concede a medalha do mérito legislativo à senhora Alessandra Framil Maldonado e dá outras providências.
Projeto Decreto Legislativo 17/2025, concede a medalha do Mérito Legislativo senhor Dimas Gualberto Pereira e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 18/2025, concede a medalha do Mérito Legislativo à senhora Isaura Elisa Cruz Salles e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 19/2025, concede a medalha Mérito Legislativo senhor José de Moura da Fonseca Reis e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 20/2025, concede a medalha do Mérito Legislativo ao senhor João Pires e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 21/2025, concede a medalha do Mérito Legislativo ao senhor Marcelo Giovanni de Souza e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 22/2025, concede a medalha do Mérito Legislativo ao senhor Dimas Fabiano Toledo Júnior e da outras providências. Está em discussão a emenda modificativa 01 do projeto de lei municipal número 97 de 2025. Está em votação. Então, está aprovado por todos a emenda municipal 97 de 2025. Está em discussão o projeto de lei municipal 97 de 2025, da suplementação com a emenda modificativa. Está em votação. Então, está aprovado por todos o projeto de lei municipal com a emenda modificativa 97 de 2025. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 12 de 2025. Está em votação. Então, está aprovado por todo o decreto legislativo 12 de 2025. Está em discussão o projeto de decreto legislativo 13 de 2025. Está em votação. Então, está aprovado por todo o decreto legislativo 13 de 2025. Está em discussão o decreto legislativo 14 de 2025. Está em votação. Então, está aprovado por todos o decreto legislativo 14 de 2025. Está em discussão o decreto legislativo 15 de 2025. Está em votação. Está aprovado por todos o decreto legislativo 15 de 2025. Está em discussão o decreto legislativo 16 de 2025. Está em votação. Está aprovado por todos o decreto legislativo 16 de 2025. Está em discussão o decreto legislativo 17 de 2025. Está em votação. Então, está aprovado por todos o decreto legislativo 17 de 2025. Está em discussão o decreto legislativo 18 de 2025. Está em votação. Então, está aprovado por todos o decreto legislativo 18 de 2025. Está em discussão o decreto legislativo 19 de 2025. Está em votação. Está aprovado por todos os decretos legislativos 19 de 2025. Está em discussão o decreto legislativo 20 de 2025.
Está em votação. Está aprovado por todos o decreto legislativo 20 de 2025. Está em discussão o decreto legislativo 21 de 2025. Está em votação. Está aprovado por todos o decreto legislativo 21 de 2025. Está em discussão o decreto legislativo 22 de 2025. Está em votação. Está aprovado por todos o decreto legislativo 22 de 2025. Está em discussão o projeto de resolução 17 de 2025. Está em votação. Então, está aprovado por todos o projeto de resolução 17 de 2025. Na tribuna parlamentar, eu abro a palavra aos colegas que queiram manifestar. Boa noite, boa tarde, presidente. Pelo horário, ainda é boa tarde. Boa tarde a todos do plenário, boa tarde, senhoras e senhores que estão nos acompanhando nas redes sociais. Só gostaria de aproveitar o momento para... A gente sabe o quanto foi difícil essa questão do projeto e dessa discussão relativo à segregação de massa, né? Eu tenho a minha opinião muito bem formada com relação a isso. Acho que precisa de muito mais coisas para que a gente possa realmente resolver o problema da Previlan. Mas eu acho que esse momento que foi retirado de pauta, até em função de algumas questões burocráticas e de lei, né, eu acho que seria interessante todos os senhores se reunirem, né, discutirem esse projeto, aproveitar esse tempo, né, a gente não sabe quanto tempo, mas aproveitar ao máximo esse tempo, discutirem, digerirem esse projeto, levarem para o presidente dos senhores, no caso o Sandro, opiniões, propostas, para que ele possa levar ao prefeito, né? Também discutir possíveis outras ações para que possa salvar a situação da Previlan a nível futuro, porque a questão de aposentadoria é muito séria. Eu falo porque eu sou aposentado e também não sei o que vai acontecer no dia seguinte com o INSS. Cada dia a gente escuta uma coisa, cada dia chega uma lei nova. Então nós passamos a nossa vida inteira trabalhando e agora que nós estamos aposentados, a gente fica meio que à mercê, né, dos interesses políticos diversos, né? Isso é a grande verdade. Não é uma questão só municipal, é estadual, federal, né? Então, cabe aos senhores, nesse momento que teve essa pausa, sentarem, discutirem, entenderem esse projeto, né, Sandro? Colocar um bom advogado, colocar o gestor atuarial com todo mundo, discutir, entender, pedir novas informações ao prefeito. Eu tenho certeza que o prefeito não vai negar nenhuma informação, obviamente não é a ideia dele, né? Mas tudo tem que ser aprovado de forma que todo mundo ganhe, né? Nós sabemos que a prefeitura ela tem uma necessidade, nós sabemos que os aposentados também têm as suas necessidades, nós sabemos que a nível social nós precisamos de manter a Previlan viva e, obviamente, com saúde financeira, para que todos os senhores possam viver o resto da vida dos senhores de forma satisfatória e, principalmente, aqueles que estão na ativa, terem realmente a visão de que, quando chegarem a vez dele, aquilo também vai acontecer, né? Ele não vai ficar pagando uma coisa para, quando chegar a vez dele, desaparecer tudo que foi feito durante os anos. Então, eu peço encarecidamente, viu, Sandro, aproveita esse momento,
discuta com todos juntos, coloca advogado, coloca o assessor da Previlan Atuarial, senta com todo mundo. Se for o caso, pede ao presidente o plenário, eu tenho certeza que ele vai disponibilizar, vocês vêm para cá, vocês discutem 1, 2, 10, 15 vezes enquanto vocês estão tendo esse tempo. Porque é a única forma da gente resolver isso. O diálogo é fundamental. Não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira e quando chega o projeto, aí vira uma bomba que ninguém quer, né? Mas eu gostaria muito de pedir aos senhores que aproveitem esse momento. Talvez seja um momento que vocês precisam refletir, né, e entender o que realmente a Previlan deseja e a Prefeitura deseja daqui para frente. Tá? Muito obrigado. Eu só vou reafirmar o pedido. Peço que vocês, os aposentados, se reúnem e indiquem 3 nomes para mim, assim como quem está na ativa, que a gente vai marcar a reunião com todo mundo junto para que chegue no consenso em um projeto que não afeta a vida de ninguém. Sempre prezei para transparência e antes de descer ao plenário eu liguei ao prefeito junto aos meus 10 vereadores. Todos chegou nesse consenso de retirar de pauta para que discutimos e chegamos no projeto da melhor forma possível para não prejudicar nenhum funcionário. Não havendo mais nada a tratar, eu agradeço a presença dos colegas, a todos que aqui estão hoje, e declaro encerrada a reunião.